Então, empreender vem muito de disciplina, foco, determinação. E as pessoas que talvez tenham feito uma faculdade ou algo que não se encontraram ainda, a vida ela passa muito rápido para a gente se prender só em uma carreira. É um desafio todos os dias, mas empreender é algo que me fez crescer tanto na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal, de encarar novos desafios, de acordar e resolver problema, né? De ser resiliente. Bem, meu nome é Natália Françoso, eu tenho 33 anos, sou enfermeira e sou empresária. Bem, eu nasci em Oswaldo Cruz, mas a minha infância foi toda na cidade de Parapuã. Eu vim pra cá já com 10 anos, né? Então eu tenho bastante amigos de infância em Parapuã, mas aqui eu também tenho alguns que eu fiz depois. Bem, meu pai, ele tinha uma oficina mecânica, né? Ele consertava trator, então pesado, né? Automóvel pesado, e a minha mãe costurava, né? Na época de infância. Depois eles montaram uma empresa, hoje eles têm um comércio, mas na minha época de infância né, meu pai sempre trabalhou como mecânico e eu adorava passear de trator pela cidade com ele. E a minha irmã, eu tenho uma irmã, a minha irmã sempre também presente na minha vida, né? Na infância, minha grande companheira de infância até hoje. E minha infância foi uma infância muito rica, cheia de brincadeiras, uma infância sem nenhuma maldade, com muita ingenuidade. Meus pais sempre gostaram, incentivavam a gente a estudar, né? Então é uma infância de criança normal, ir escola, brincar, sem compromisso, né? Foi uma infância, tenho muitas saudades daquela época, sem responsabilidade, né? Uma infância saudável, podemos dizer. Bem, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, então eu sempre levei muito a sério os meus estudos desde criança. Então eu sou a criança CDF. E depois do ensino infantil, fundamental, médio, no médio despertou o interesse, né, de eu começar a prestar vestibular numa universidade pública. Então meu sonho era estudar numa universidade pública. E passei o meu colegial inteiro estudando por conta disso e consegui passar. Então eu fui aprovada na UEM em Maringá. Então em 2007 eu fui embora de Oswaldo Cruz e fui morar em Maringá e passei a minha faculdade lá, né? Estudando lá, passei 4 anos da minha vida lá. E foi uma fase assim maravilhosa da minha vida também. Conheci muita gente, um novo jeito de viver, né, de conduzir a vida longe dos pais. Eu fui embora, eu tinha 18 anos, então foi tudo muito novo para mim. Foi difícil, não é fácil ficar longe, mas foi muito gratificante. Eu tenho amizades que eu levo até hoje, né, na minha vida. Na verdade, eu tenho 2 graduações. Minha primeira graduação é enfermagem, então eu fiz a enfermagem na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá. Depois de formada, eu fui trabalhar num hospital, um hospital grande, né, no hospital de base em Bauru. Depois eu trabalhei no Hospital Unimed em Araçatuba e não me identifiquei muito com o hospital, por alguns motivos, como cuidado mesmo. Eu não conseguia olhar o paciente como um todo, por conta de muita sobrecarga, né? E aí eu comecei a pensar em um outro jeito de fazer a coisa acontecer diferente. E aí foi onde, através de muito incentivo dos meus pais, o meu pai, ele, né, abriu um comércio aqui, e aí ele fez a proposta, falando: Natália, você já não tá muito bem, né? Vem pra cá
porque é sempre longe, né? Desde que eu me formei em 2010. Vem pra cá, faz uma faculdade de administração e você me ajuda aqui, querendo ou não, isso vai ser seu. E aí eu vim embora. Fiz a faculdade aqui, a Regis, fiz administração de empresas e aí eu comecei a trabalhar com o meu pai, depois eu fui para a carreira bancária, fui saindo da enfermagem aos poucos, comecei a dar aula, hoje eu dou aula também na faculdade aqui de administração e a administração me abriu um leque de oportunidades, uma visão que até então a enfermagem não me deu, né? A enfermagem é muito cuidado com a pessoa, mas esse lado de empreender, empresário, gestão, eu não tinha até começar a faculdade. A mãe, eu faço a consultoria preventiva, né? Então eu faço com 34 semanas de gestação, a gente já marca uma consulta preventiva, onde eu consigo alencar algumas expectativas que a mãe tem. Então eu vou entender qual a experiência dela, se ela tem experiência prévia, se ela conhece alguém, o que ela já ouviu falar sobre a amamentação. E a partir disso, eu vou orientar a mãe, fazer educação em saúde, né, sobre a pega correta, os benefícios, o que é o puerpério, o que é o baby blues, como fazer troca de fralda, enfim, eu auxilio nessa linha, né? Inclusive na consultoria preventiva eu já gosto também de fazer uma reunião com a rede de apoio, porque é fundamental. Então na rede de apoio a gente já conversa e já alinha as expectativas ali e quebra alguns mitos, né? Que hoje ainda existe bastante. E depois da consultoria preventiva, né, quando o nenenzinho nasce, aí eu volto no puerpério e ajusto tudo que foi conversado lá nessa consultoria preventiva. Então, pega, né, a pojadura, toda essa questão eu tô ali para auxiliar, porque até os primeiros 15 dias são os dias mais difíceis. Bem, a perfuração humanizada surgiu porque eu me tornei mãe e há 2 anos, 3, vou fazer agora em fevereiro. E nessa fase eu ainda estava um pouco longe da enfermagem. Mas aí no meu auxílio, né, na minha licença maternidade e também junto com a licença maternidade veio a pandemia, a enfermagem começou a voltar muito forte dentro de mim. E a minha filha é uma menina e eu gostaria muito de furar a orelhinha dela, só que na maternidade não furava por conta da própria pandemia e também por conta que a Anvisa já não estava mais deixando furar. E foi daí que eu comecei a pesquisar, estudar e encontrei, né, o método de perfuração humanizada junto com a acupuntura. E eu achei o máximo, né? Fiz o curso e eu acho muito interessante o jeito que se dá. Então, na verdade, a perfuração humanizada e a consultoria em amamentação, ela veio muito da minha própria maternidade. Então, hoje, tudo que eu faço dentro, que envolve a área materno-infantil, eu levo muito da minha experiência, né? Então, eu tento acalmar aquela mãe que está ali, porque eu já passei por isso, vou passar de novo, porque eu estou grávida. E eu gostaria muito que as mães fossem acolhidas, eu quero levar acolhimento. Para mim, hoje, humanização é uma palavra que está muito em moda, né? Mas o real sentido da humanização é você trazer dignidade para a pessoa, dignidade para o ser humano. E não só na esfera da saúde, mas eu, enquanto profissional da saúde, quero levar dignidade para essas pessoas. Eu vejo que eu sempre gostei muito da área da saúde. Como eu, né, já disse, eu não tinha a intenção de trabalhar com bebês. Eu gosto muito do idoso, mas os bebês eles foram aparecendo por conta da minha maternidade, né? E, enfim, as coisas vão acontecendo na vida da gente. Hoje eu amo trabalhar com eles, adoro fazer consultoria de amamentação. E o idoso, né, o paciente idoso que está lá no seu final de vida, eu vejo que falta muito dessa dignidade. É aquele paciente que está acamado, que muitas vezes não tem mais autonomia, não tem independência,
é o paciente que usa fralda, é o paciente que não come sozinho. Então, o que eu quero, né, enquanto profissional da saúde, é levar a autonomia e a independência dele para a casa dele. Então, o cuidado, né? A troca de fralda, estar ali, oferecer não só carinho, né, e paciência e amor e tudo mais, mas principalmente fazer o que tem que ser feito com dignidade, oferecer dignidade para essas pessoas, né? Então, hoje a gente tem a vida início, meio e fim. E eu cuido do início, cuido do fim, cuido do meio, mas eu vejo que no início ainda a gente é muito acolhido e no fim quase ninguém é. Então eu quero trazer dignidade para essas pessoas. Difícil. Um lado empreendedora é um lado que eu estou descobrindo agora, né? Eu tenho 2 anos de empresa. É um desafio todos os dias, mas empreender é algo que me fez crescer tanto na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal, de encarar novos desafios, de acordar e resolver problema, né? De ser resiliente. Então, essa questão de ser resiliente e lidar com toda essa sobrecarga que existe em ser empreendedora, faz a gente passar pelos nossos problemas e gostar daquilo que você faz, né? E a administração de empresas, querendo ou não, ela me trouxe muito disso. Ela me fez abrir, né, a visão enquanto gestão empresarial. Então, recursos humanos, né? O lado de financeiro. A base que eu tenho hoje vem toda da administração de empresas. Então, assim, me abriu várias portas, né? Bem, como eu, né, já falei, eu sempre gostei muito de estudar, então eu sempre fui muito disciplinada. Para se ter um negócio, a gente precisa de disciplina, muita, porque às vezes você tem que fazer aquilo que você não quer fazer, mas você precisa fazer, e isso é ser adulto. Então, empreender vem muito de disciplina, foco, determinação. E as pessoas que talvez tenham feito uma faculdade ou algo que não se encontraram ainda, a vida ela passa muito rápido para a gente se prender só em uma carreira. E hoje já existe um mercado que exige um profissional que tenha diversas funcionalidades. Então, não tenha medo de se arriscar. Eu acredito que se a gente não se arrisca, que é uma frase que meu pai sempre fala, né? O arriscado da vida é a gente não se arriscar. E eu acredito muito nisso, porque senão a gente passa uma vida fazendo aquilo que os outros gostariam que a gente fizesse e no final é você e você mesmo, e às vezes a gente não viveu uma vida como gostaria. Então, eu acredito que tem que seguir o coração, fazer aquilo que tem vontade, né? Ouvir o instinto da gente. E empreender assim, não é um mar de rosas, mas eu amo muito empreender.